tarde a todos. Boa tarde a todos. Aqueles que não me conhecem, que é da Sistema Online, como o Maurício já me apresentou, sou José Matheus. Estou há 4 anos no Cela Fisques. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de um trabalho que o Maurício pediu para apresentar. Achei muito interessante o tema. O trabalho ele foi publicado dia 24 de dezembro de 2020. Ele teve o aceite na revista em 2021. E aí, o título do trabalho já é uma pergunta, e essa pergunta eu quero colaborar com vocês para saber qual é a resposta de vocês. Vocês do online deixem aí no chat, e aí vocês do presencial, vocês levantem a mão. O título do trabalho seria Consciência de uma carreira esportiva de elite para a saúde. Prejuízo ou ganho ao longo prazo? O que vocês acham? Que exercício, né, atividade de elite, né, esportiva, uma carreira de esportiva, vocês acham que a pessoa que é um atleta, eles vão ter prejuízo para a saúde, na questão de longevidade de vida, ou eles vão ter menos longevidade de vida? O que vocês acham? Como já tem 20 minutos. Petra, um lado positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Vitor? Negativo? Positivo? Depende da técnica que você for usar. Se você usar uma técnica muito precisa, muito legal, eles vão dar mais. O pessoal vai sobrar o inteiro. Então, não vai saber a metade do pessoal. Excelente, isso foi muito bancada, mas tudo bem. Muito bom, Vitor. Então, o trabalho foi publicado na revista Sport Medicine, fator de impacto de 8,5. Então, nós já sabemos, né, na literatura ela já está bem clara em relação aos benefícios que o exercício físico ele traz para a saúde. O contrário também já inversamente está também mostrando na literatura, já vem mostrando na literatura que o que acontece? Não fazer exercício físico, não praticar atividade física, ele causa, né, mais mortalidade por todas as causas, tanto doenças vascular crônica e câncer em todo o mundo. Quando nós falamos de exercício, né, questão de elite, quando nós falamos de alta intensidade, nós falamos de uma curva em J, que é quando ele começa a fazer a atividade física, o exercício físico, a curva começa a descer para a longevidade de vida, só que ao longo do tempo, essa curva ela sobe. Isso reporta num trabalho que foi realizado numa corrida extenuante eles olharam por ressonância, obrigado. Uma ressonância magnética que 6% eles tiveram uma diminuição. Então, eles fizeram a atividade vigorosa e eles tiveram uma redução de 6% numa matéria cinzenta no cérebro. Mas isso voltou após os 8 meses. Então, mostrando de novo essa questão dessa curva em J. Então, corridas leve, de intensidades, né, leve e moderada, eles mostram que tem uma taxa de risco mais baixa para a mortalidade, em 0,22 e 0,66. Quando reportado com corrida extenuante, já dá a questão da longevidade de vida, 1,97. Então, dos pontos seria que atletas de elite, eles, nas questões das pesquisas epidemiológicas, eles não conseguem manusear e saber qual que é o exercício que eles fazem especificamente para conseguir gerar um artigo ou para gerar um trabalho epidemiológico. Então, estudos eles sugerem que atletas de elite eles vivem mais do que a população em geral e tem uma taxa de mortalidade mais baixa por doenças cardiovasculares e câncer. Então, qual que é o objetivo do trabalho? O objetivo do trabalho é examinar a relação entre o treinamento físico intensivo, crônico, e a mortalidade em ex-atletas de elite, de acordo com o tipo do esporte, em comparação com
colegas, os não de elite. Então, como é uma revisão, eles utilizaram 3 bases de dados. Foi realizado a PubMed, o Web of Science e o Sport Discos. Os trabalhos foram realizados desde 1997 até 2019. Então, eles fizeram toda essa coleta de trabalhos. Colocaram lá no PubMed, fizeram essa revisão. Então, deu 38.047 resultados. Mostrando para vocês um pouco do desenho do estudo, como que foi realizado. Então, o fluxograma ele mostra que foram 38.030 trabalhos, né, que eles identificaram nessas 3 bases de dados. Porém, eles acrescentaram mais 17, que o trabalho ele mostra que, por exemplo, os pesquisadores eles já tinham esses trabalhos, já tinham no seu acervo, então eles acrescentaram no banco. Então, após uma remoção de duplicidade, ficaram 20.584. Após uma triagem de elegibilidade, ficou 169 trabalhos. Desses 169, foram removidos 125 trabalhos. Então, foram removidos esses trabalhos por esses 7 fatores. Atletas ainda competindo, então lembrando que era só trabalhos que eles já tinham parado. Resultados errados, que é o critério deles que eles colocaram, não foram critérios que eles pontuavam como bons. A população não de elite, então eram pessoas que falavam que eram atletas, mas falavam que faziam atividade vigorosa, porém não era atividade vigorosa para chegar numa questão de elite, de pessoas que eram altamente treinados. Sem controles populacionais gerais, conclusões de medidas de resultado não focado em treinamento, nenhum texto completo encontrado, então, trabalhos muito antigos, eles não conseguiram encontrar o artigo creio eu que é em PDF, e o único estudo que ele não teve, né, ele foi removido, por conta que não tinha esporte físico, né, que era por conta do xadrez. Quando removido esses 125, ficaram 44 estudos, e eles fizeram uma síntese qualitativa, que aí o N total da amostra ficou 24. Então, foi em cima de 24 trabalhos. Os métodos de critério de inclusão. Então, critérios escritos na língua inglesa, participantes experimentais eram ex-atletas do sexo masculino ou feminino, e pelo menos eles têm que ter um padrão nacional para eles classificarem como elite, como atividade vigorosa, e também ter algumas informações sobre o histórico esportivo. Estudo incluído em grupo de referência foi incluído também um estudo de referência populacional. Foram relatados dados sobre a mortalidade de doenças cardiovasculares e de mortalidade específica. Mortalidade por todas as causas e câncer, do sexo masculino e feminino. Os dados foram relatados como um padrão de mortalidade. Pessoal, sumiu o som, pelo menos para mim aqui. Obrigado. E estudos foram desenhados metodologicamente, tanto retrospectivo, que foram os achados antes, e os prospectivos, que era da atualidade. Essa é a tabela descritiva do trabalho. Como é uma tabela muito extensa, irei mostrar alguns dados mais importantes, e ao longo do tempo eu vou mostrando por gráficos, que fica mais simples a compreensão. Não tem como tirar isso, né? Eu não consigo ler. Não, pode deixar, pode deixar. Então, a tabela 1 seria todas as referências
né, de todos os trabalhos que entraram, os 24 trabalhos. Número de participantes, então, cada estudo que eles encontraram, que eles colocaram, então, a questão do N, acompanhamento médio, mortalidade por todas as causas, mortalidade por cardiovascular e mortalidade por câncer. Poucos estudos... deixa eu ver. Tá. Alguns estudos vêm mostrando a questão do masculino e feminino, então não eram todos os trabalhos que estavam relatando masculino e feminino. Alguns trabalhos só falava só de masculino ou só de feminino. Então, primeiro gráfico de resultado, a parcela de mortalidade em homens. Então, aqui é o peso do trabalho e o intervalo de confiança e a questão da questão do índice de mortalidade. Aqui é o ponto de referência, que seria o 1. Então, se tivesse, né, aqui nesse caso não tem, mas tudo que tivesse... Então, tudo que está para frente do 1, que seria que é o ponto aqui de referência, seria risco de mortalidade. Todos os estudos que estão para trás aqui do ponto de referência, seria que eles estão tendo uma qualidade de vida melhor. Então, isso está sendo algo positivo, ganhando a questão da saúde. Então, eles fizeram um intervalo de previsão no modelo do efeito aleatório, e aí mostrou que a mortalidade para homens deu 31%. Então, os homens atletas têm 31% quando comparado com a população normal, né? Então, já trazendo um pouco sobre a discussão sobre essa questão, nos últimos anos, era muito argumentado essa questão de exercício intenso e crônico pode ser prejudicial à saúde e levava a uma maior chance de mortalidade prematura ou um índice de evento cardiovascular. No entanto, o trabalho respondeu inverso. Respondeu que os homens têm 31% de benefícios, né, na questão da mortalidade, então eles têm 31%, e as mulheres 49%, que as mulheres eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, atletas de elite, eles podem se caracterizar por estilo de vida mais saudável após a aposentadoria do que a população em geral, e se envolvem em atividades de lazer, sendo ambos presentes de mortalidade por todas as causas. Então, alguns estudos vêm mostrando que talvez os atletas, por eles já praticarem essas atividades, quando eles se aposentam, eles continuam ainda participando de jogos beneficentes ou coisas do tipo. Que quando nós vamos ficando mais idosos, nós vamos ficando mais velhos, nós não fazemos, ou fazemos pouco. Portanto, atualmente não é possível distinguir a influência do treinamento intensivo por dados fatores gerais do estilo de vida. Então, quando nós falamos das mulheres, né, nós mostramos que as mulheres, aí aqui é a mesma coisa, a linha 1 é a referência, aqui foi esse triângulo aqui vermelho mais forte, é a questão da média. Então, as mulheres também tiveram uma melhora aí de 49%. Quando nós falamos das doenças cardiovasculares em homem, mostrou que os homens têm 27% uma melhora. E quando foi relatado ao câncer, 25%.
Aqui é uma tabela mostrando os esportes. Então, esporte de resistência, esporte de equipe e elite, que ele dividiu as categorias dos esportes, e ele colocou as doenças. Então, mortalidade por todas as causas, mortalidade por doenças vasculares e mortalidade por câncer. Então, mostrou que esporte de resistência, você tem 35% de benefício, e esporte de equipe, 32%. Na relação de morte por todas as causas. No esporte de elite, não teve diferença significativa, não teve diferença significativa, pelo contrário. A mortalidade por doenças cardiovasculares teve um benefício de 32%, quando mostrou por esporte e resistência. E esporte de equipe, a doença cardiovascular, mostrou 24%. Mortalidade por câncer, 24%. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, como vocês são estagiários, né, mais novos, uma dica muito legal que eu reparei. Se você olhar a questão da porcentagem aqui em cima, deu 0,3773 e 0,73. Só que a diferença seria o intervalo de confiança. O intervalo de confiança para esse, o 1, ele passa. O intervalo de confiança passa. E aqui ele fica contido antes do 1. Então, por isso que ele teve um benefício de 24%. E no esporte de elite, 49%, quando nós mostramos a questão do morte por câncer. Então, como discussão, eu trago que os atletas do sexo masculino, eles possuem uma proteção na taxa de mortalidade por todas as causas, mais favorável do que a população em geral. No entanto, Chart, em 2012, mostrou que um dos benefícios de medalhista em esporte de resistência, uma taxa de mortalidade de 13% menor do que a população normal, na população em geral. Quando outro trabalho mostrou que corredores de maratona teve 4,3 anos de vida a mais, né? Ciclistas franceses tiveram mais 8 anos de vida, e atletas olímpicos envolvidos em esporte de resistência teve mais 6,3 anos. Então, tendo mais... Opa, quase que vai. Então, eu trago aqui algumas limitações do estudo. Ele mostrou que, especificamente, nem todos os atletas nesse estudo eram de elite e de padrão nacional, embora todos fossem considerados altamente treinados. Não é possível fazer inferência sobre o treinamento específico do que os atletas deveriam realizar, visto que tais dados raramente foram relatados. Pequenos números ele mostra que foram pequenos os dados nas questões de mulheres e de atletas de elite mesmo, que foram classificados como atletas de elite. Então, isso ele coloca também como uma limitação. A questão de classificação do esporte, porque como, por exemplo, o boxe, ele foi classificado como um esporte de força, então isso pode ter sido um viés de confusão na hora de colocar a questão dos valores de resultado. Assim, é difícil distinguir alguns benefícios de sobrevivência devido ao treinamento, escolhas de estilo de vida, ou mais provavelmente uma combinação de ambos. Então, como conclusão, o trabalho traz que a mortalidade por todas as causas de atletas do sexo masculino e feminino é significativamente menor do que a população em geral. As análises de subgrupo, atletas de endurance, esporte coletivo, tiveram uma morte por todas as causas reduzida. Já os atletas de elite não obtiveram melhora. Atletas de elite apresentaram um risco semelhante de mortalidade por doenças cardiovasculares em comparação com a população em geral. A mortalidade por câncer em atleta de endurance não foi significativamente diferente para a população em geral. E ele coloca que mais pesquisas são necessárias em atletas do sexo feminino e de elite com um acompanhamento de mais de 30 anos para determinar os benefícios,
consciência ao longo prazo e determinante físico intensivo, crônico, nessa população. Obrigado.